Olá, minhas saudações a todos vocês dessa casa tão querida, que é o Centro Espírita Francisco de Assis, desejando nesses primeiros momentos agradecer o convite, agradecer a confiança e dizer que estaremos refletindo nesta oportunidade sobre algo que ainda é desconhecido para nós em toda a sua potencialidade, apesar do Evangelho, mesmo da doutrina, que já nos antecipam algumas coisas sobre essa potência. E nós, o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre o pensamento. E o tema desse nosso encontro é exatamente a força ou o poder do pensamento. Então, nós vamos nos acercar, não é, de autoridades muito mais embasadas, né, para tentarmos compartilhar algumas noções sobre o que seja o pensamento, a sua característica e as inter-relações existentes entre a mente e a vontade. Ao estudarmos Emmanuel, Bozano, Ernesto Bozano, Leon Denis, nós vamos verificar que há uma inter-relação, uma interdependência muito profunda do pensamento com a mente e, sobretudo, com a vontade no ser humano, né? Já pensando nesse estágio evolutivo que o ser humano alcançou. Então, para iniciarmos, a primeira coisa que a gente pergunta, que a gente faz, é essa: o que é o pensamento? E o pensamento, quando a gente vai lá pesquisar no Google, né, no dicionário, ou nessa enciclopédia da modernidade, a gente vai ver que o pensamento é uma faculdade do sistema mental. E que esse pensamento, no ser humano, ele tem algumas características. Por exemplo, já diferenciando do pensamento nos animais. Porque no ser humano, o pensamento ele é contínuo. Ao passo que nos animais, não. Ele não é contínuo. Ele é intercalado, né? Ele sofre paradas. Para nós humanos, ele é contínuo, ele é flexível, ele muda a todo momento, mas tem algo interessante, é que nós podemos aprender a controlar os nossos pensamentos, sobretudo a qualidade deles. E isso é interessante. E é aí que a gente pode ver exatamente a noção de faculdade, de habilidade. É algo que nós precisamos conhecer, aprender a lidar, para podermos desfrutar melhor dessa faculdade ou dessa habilidade. Como qualquer artesão, né? Digamos que nós precisamos refinar, sabe? Nós precisamos aprimorar a forma como utilizamos essa potência. Leon Denis vai dizer que o pensamento, juntamente com a vontade, são uma das potências da alma. Isso é muito interessante. Potência tem a ver com o quê? Tem a ver com o poder. E todo poder, ele deve ser exercido, e, sobretudo, exercido para a construção do bem, do nosso próprio bem, mas, sobretudo e primeiramente, do bem comum.
quando a gente diz que nós humanos podemos aprender a direcionar e a controlar essa faculdade, nós pegamos, vamos lá na sabedoria oriental, não é? Que há milênios, há no mínimo 5.000 anos, já os nossos irmãos já se debruçam sobre isso. Não é? Faz parte do treinamento da vida encarnada. O controle, a direção, o direcionamento do pensamento por meio da meditação, por meio do silêncio, na busca interna do próprio espírito. E aí é interessante porque Ernesto Bozano ele vai dizer que pensamento e vontade são forças plásticas e organizadoras da natureza, elaborada pela mente do espírito. Então, é aqui que entra exatamente essa nossa função, né? Essa faculdade que o espírito tem de, ao ser racional, utilizar dessa razão, dessa capacidade reflexiva, analítica, para adentrar dentro dessas potências do pensamento e da vontade. O pensamento como resultado de ideias, de imagens que chegam, que vêm da nossa mente. Em função de quê? Em função daquilo que a nossa razão consegue apurar, depurar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas paixões. É por isso que, e como que isso se dá, não é? Nós sabemos, né, a doutrina nos explica que o cérebro humano, ele é o depositório da mente, que nada mais é do que o nível de consciência desperta do espírito. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai nos dizer que a mente é o espelho da vida. E tem a ver exatamente com aquilo que vimos falando agora há pouco, de que o nosso pensamento ele é formado através das imagens, das ideias que vêm dos nossos sentimentos, emoções, daquilo que captamos do mundo e da bagagem que trazemos também, interna, do nosso mundo interno. Por isso que ele vai dizer que a mente é o espelho da vida em toda parte. Por quê? Porque sendo a sede do espírito, cujo atributo maior é a capacidade de refletir, de pensar e de expressar essas ideias e essas imagens, e podemos fazer isso, essa captação e essa devolução, essa resposta ao estímulo que recebemos. Isso se dá nas palavras, isso se dá nas ações, mas isso se dá também e muito fortemente na linguagem corporal. Isso se dá em algumas pessoas, e não, aí já não tão difundido, porque poucos ainda chegaram a essa capacidade da telepatia, por exemplo, que todos nós temos, mas em que algumas pessoas isso já é mais desenvolvido, que é a capacidade de comunicação mental entre os seres, e que nada mais é do que a forma que a doutrina nos explica como os espíritos se comunicam. Os espíritos se comunicam pelo pensamento, pelas imagens que são
passadas e recebidas pelo pensamento, que vamos ver também que é uma forma de energia eletromagnética que se difunde. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Pedi e Obtereis, quando ele vai falar da eficácia da prece, ele vai dizer exatamente isso, que ao orarmos, ou seja, ao buscarmos no nosso pensamento a imagem, a figura de alguém e o desejo de que algo aconteça para esse alguém, esses sentimentos, essas ideias, essas imagens, elas se propagam no universo por meio do fluido cósmico universal, que os espíritos vêm dizer que é um elemento do qual todo o universo está revestido e no qual está imerso. E eles vão nos explicar que esse fluido cósmico universal, ele é um elemento de transmissão do pensamento, tal qual o ar o é do som, sendo que o som tem uma velocidade e um limite mais restrito. Mas quanto ao pensamento no fluido cósmico universal, ao se disseminar, ele não tem limites. E aí a gente começa a entender, então, que potência é essa que aparentemente, pelo menos para o nosso entendimento hoje, é incomensurável. E não é à toa que a própria ciência já diz que não utilizamos nem mesmo 10% da nossa capacidade mental. Por que isso é tão importante? Porque, voltando exatamente a Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai dizer que nessa capacidade de recepção e transmissão de emoções, sentimentos, ideias, que nós formamos o nosso mundo individual, mas, sobretudo, formamos o mundo que nos cerca. Então, a qualidade do nosso mundo, da vida que temos, ela vai estar diretamente ligada à capacidade, ao uso que fazemos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, que vão gerar, né, que tem a ver com os nossos desejos, com as nossas ideias, que criam os nossos ideais e as nossas aspirações. E Emmanuel vai nos falar, logo no primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, ele fala da mente como o espelho da vida. E o segundo capítulo, ele vai falar da vontade. E ele vai dizer o seguinte, para explicar essa relação íntima entre pensamento e vontade na mente, ele vai didaticamente nos dizer o seguinte, que nós imaginássemos a mente como um escritório dividido em diversos departamentos. E aí ele vai citar exemplos, como o departamento da inteligência, como o departamento da imaginação, como o departamento da memória. E aí ele vai dizer que existe também um outro departamento, mas que esse departamento gerencia todos os demais. E esse grande gerente é a vontade. Então ele vai dizer que tanto a nossa imaginação, quanto a nossa memória, quanto os nossos desejos, as nossas aspirações, estão gerenciados
pela vontade. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino, né, que anteriormente era do Destino e da Dor, lá num dos últimos capítulos também, quando ele vai falar das potências da alma, ele tem algumas observações muito importantes quanto à vontade. Ele vai dizer a respeito das nossas aspirações, né? Que todo cristão, que todo aquele que tem aspiração pelo bem e pelo belo, como que ele consegue isso? Né? Como que ele consegue chegar ao ponto de vivenciar, de experimentar, de direcionar o seu pensamento para o que é bom, o que é belo, gerando aspirações sublimes? E ele vai nos dizer: por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Lembrando, como dissemos no início, que no ser humano o pensamento tem a característica de ser contínuo, de ser flexível e de poder ser educado e direcionado. E é isso que ele está falando aqui. E é isso que aprendemos também na meditação, na própria oração, que é um direcionamento do pensamento para a obtenção de um objetivo. Vejam o que ele vai dizer. Por que meio poremos em movimento? Pela vontade. E ele põe um ponto de exclamação. O uso persistente, tenaz, desta faculdade soberana, permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. E como isso? Aí a gente começa a entender. Lembram do capítulo 2 do Evangelho, se não me engano, item 5, o ponto de vista, quando Kardec vai nos falar de que quando começamos a compreender as realidades do mundo espiritual, da vida espiritual, o nosso ponto de vista começa a mudar e a gente começa a analisar todas as coisas sob um outro prisma. É exatamente isso aqui. Então, a gente começa a perceber quando a imortalidade da alma ela é algo vivo, real em nós, não como um credo a ser recebido, mas como algo que bate dentro de nós, com uma certeza interna, que o nosso eu próprio diz, essa é a tua verdade. Quando percebemos isso, então o nosso pensamento começa a mudar. A nossa vontade começa a ser direcionada para esse objetivo, para penetrar esse mundo da realidade espiritual e das leis espirituais que regem esse mundo. Tal qual, e essas leis, com certeza, são leis físicas também, porque se manifestam na matéria. Essa inter-relação, né, da matéria mais sutil com a matéria mais densa. É apenas uma questão de mudança vibracional, mas as leis são as mesmas. E ele vai adiante, ainda Leon Denis, para nos dizer: a vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida,
traz-nos novos recursos vitais. Qual é o segredo da lei de evolução? A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência. Vejam que riqueza de revelações que Leon Denis nos traz aqui. Quando ele fala da vontade acionar o corpo fluídico, a gente percebe aqui, então, que a ação da prece, a ação da meditação, que muitos estudos hoje, muitos médicos se debruçam, muitos pesquisadores percebem isso, não é? Porque determinadas doenças, os pacientes reagem melhor a ela quando tem o hábito da meditação, quando tem o hábito da prece, ou quando também tem o hábito de uma visão positiva da vida. Onde age isso? Não é? O que faz isso? Que mecanismos são esses? Mas vejam que aqui há o grande segredo. E agora, então, pegando novamente esse gancho desse estudo da vontade, aliada ao pensamento e a função mental no ser humano, a gente começa a perceber que a força do pensamento, ou o poder do pensamento, não é algo, digamos, extraordinário, miraculoso, né? E que por muitas vezes, sobretudo no século XIX, foi objeto de muitas fraudes, né? de ilusionismo e etc. Não. O que os espíritos vêm nos dizer, o que Emmanuel vem nos dizer, o que Leon Denis está nos dizendo aqui, é que essa potência, para ser acionada e para que ela possa ter os frutos ideais e frutos pertinentes à sua natureza, exige trabalho. O trabalho da vontade. A vontade é algo que precisa ser persistentemente aprimorado, pacientemente cultivado. Dá trabalho, requer tempo, requer paciência, requer estudo, dedicação. Então, aí a gente já começa a tirar fora a noção de milagre. Porque quando falamos em poder do pensamento, quando falamos em força do pensamento, a nossa cultura nos leva a isso, sabe? Não, a prece, não, é só eu pedir e eu vou obter. E aí a gente chega também num ponto em que a gente vai lá ao mestre dos mestres, o Cristo de Deus. E lá no final do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele, deixa só eu ver aqui nas minhas anotações, versículos 7 e 8, e depois a gente vai dar um pulinho no 12. Quem depois quiser as referências para estudar, para refletir mais profundamente, por favor, eu até convido que faça, né, para que a gente vá tirando, né, possamos nos alimentar sempre dos ensinamentos do Cristo. Ele fala algo interessante. Pedi e obtereis. Mas ele prossegue.
não para aí. Ele diz, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Vejam que ele parte do final, da gente querer algo para conseguir. Mas depois ele mostra o caminho para isso. E esse caminho é de ação, é de determinação. E determinação significa a busca, a ação determinada para alcançar um fim. Então, buscai e achareis. Gente, quando nós perdemos alguma coisa, a gente sabe bem o que é buscar, né? Buscar requer da gente muito movimento, requer da gente o uso de memória, elaboração de espaço, de locais, o uso dos nossos sentidos. Vejam quantas coisas aí estão embutidas nessa ação de buscar até encontrar. Depois ele vai dizer, batei e abrir-se-vos-á. Aí quando você já encontra, aí, tá tudo resolvido? Não, não está tudo resolvido. Porque talvez para a gente alcançar aquilo ali, né, vamos seguindo ainda esse exemplo da gente perdeu alguma coisa, vai que aquilo caiu por trás de um móvel, por exemplo, que não estava tão à vista. A gente vai ter que, de repente, arrastar alguma coisa, nos agacharmos para pegar, retirar algo. Então, não é simples, até que a gente consiga alcançar, pegar. Não é diferente, por exemplo, as grandes aspirações dos poetas, dos escritores, dos atores, que buscam encontrar, por exemplo, em si o tom de um personagem, buscar dentro de si como seria a aparência desse personagem, a sua forma de andar. Eles vão buscar dentro de si, com certeza, baseado ali naquele texto que um autor já deu para eles, mas eles vão também buscar fora, na experiência do dia a dia. Vejam como que é um trabalho até que esse personagem se corporifique para aquele ator e que ele dê vida e possa transmitir para o seu público toda a gama de emoções e riquezas do personagem. De igual forma, um cientista que busca, que tem uma ideia, que tem uma busca interna, de que acha que tal poderá ser, ele tem um insight, né? Ele acha que talvez essa fórmula chegue a algum lugar, ou que a combinação de determinados elementos químicos possam reagir numa célula, por exemplo. A ação daqueles medicamentos ou daqueles elementos, ele vai se debruçar, ele vai experimentar, ele vai testar. Isso muitas vezes pode levar décadas. Requer persistência. Da mesma forma, nós, na nossa busca ascensional do bem e do belo, precisamos compreender que é um trabalho árduo nosso de orientar nosso pensamento para alcançar esse objetivo, usando o gerente de todos os departamentos mentais, como diz Emmanuel, que é a vontade. É fundamental que a gente compreenda isso, porque senão tudo vai ficar
no mundo dos milagres, no mundo, porque Deus que não, Deus nos presenteou com livre-arbítrio, com racionalidade, com sentimentos, com potências da alma, para serem, e eu sempre digo que Deus é um grande sedutor, porque Ele vai nos colocando enigmas internos, próprios da vida, da natureza, para que possamos ir descobrindo na própria vida as suas leis. E ao descobrir isso, a gente começa a se encantar pela vida. A gente começa a se maravilhar com ela, com a sua grandeza, com a sua diversidade. E perceber que todas essas potências partem também de nós. E novamente, então, eu gostaria muito de fixar isso, sabe? Esse início de como funciona, de como que os espíritos nos explicarem, como Denis, Bozano nos explicam, e como a própria ciência vai nos explicando a respeito da nossa mente, do funcionamento dela, desses departamentos mentais, né? Que nós temos nos lobos, nas partes do nosso cérebro, da emoção, da memória, da vontade, dos movimentos, todos esses departamentos, não é? Para que a gente desmistifique essa noção de que tudo é milagre, de que Deus privilegia alguns em detrimento de outros. Não. Tudo que alcançamos é fruto do nosso trabalho, que decorre de um desejo ardente e de uma vontade determinada, de uma vontade imperiosa que nos impulsiona a alcançar metas, objetivos. E a história da humanidade é essa. Mais para o mal, sim, porque na realidade, infelizmente, nós utilizamos essa potência do pensamento mais para nós mesmos, porque o egoísmo ainda é uma força muito potente em nós. E como o egoísmo é disseminado, e o hábito, ele também exerce sobre nós um poder muito grande, então nós nos acostumamos a pensar que para viver bem, eu preciso me dar bem. E a gente esquece de que não é assim. Eu até posso me dar bem, mas por um pequeníssimo tempo. Ao longo, com o passar dos anos, a gente percebe que não é bem assim. Então, a gente começa a se dar conta de que precisa mudar essa forma de pensar. Precisa mudar, digamos, a direção da nossa vontade, para não mais apenas para me dar bem, mas também para o bem do próximo. E vejam como é interessante, por isso que eu falei aqui do versículo 12, desse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 7, quando Jesus diz: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E ele fala mais um pouquinho. E quando ele chega no versículo 12, ele diz algo que nós todos conhecemos, repetimos, mas que ainda não absorvemos e muito menos vivenciamos. Ele vai dizer: fazei aos outros o que quererias que os outros fizessem a ti, a vós. O que quererias que os outros vos fizessem, porque essa é a lei e os profetas. Olha só, percebem aqui como que, gente, o ensinamento de Jesus, ele é
tão rico, ele é tão maravilhoso, porque ele, como representante da humanidade real, né? O ser humano integral, ele nunca vai ficar no individual. Então, ele dá um ensinamento individual, lá no PEDI, que nós precisamos utilizar a potência do nosso pensamento nas aspirações sublimes do bem, do melhor. Precisamos acionar para que essas aspirações se realizem na vontade, na busca determinada, no trabalho, no esforço, ao longo do tempo, mas ele vai dizer a chave para que isso se realize plenamente. Começa em nós, mas termina na nossa ação para com o outro. Porque eu já consigo compreender o que é bom, eu já consigo saborear o bem já tem para mim um sabor doce, agradável, nutritivo. Eu desejo esse bem para o outro. Então, aqui, e ele vai dizer, Jesus vai dizer, essa é toda a lei e os profetas. O que ele está querendo dizer com isso? Né? Essa linguagem, né? Essa fala de Jesus significa o seguinte, essa é a lei que rege o universo. Cooperação entre todos os seres. Como nós vemos entre planetas, entre galáxias, entre conglomerados de galáxias. A cooperação, as forças eletromagnéticas interagindo umas sobre as outras para a manutenção de um equilíbrio delicado e para que a lei de evolução aconteça e para que o universo continue a se expandir. Mas nós, com o egoísmo, o que ocorre é como que nós vamos de encontro a isso, sabe? Nós antepomos uma força oposta a isso. E aí sofremos. E precisamos, então, começar tudo de novo. Com o aprendizado do sofrimento. Mas será que é necessário sofrer? Será que quando começamos a compreender esse mecanismo do pensamento como um atributo do nosso campo mental, acionado pela nossa vontade, direcionado às aspirações, aos bons sentimentos, será que o caminho não se tornará mais fácil? Esquecendo os milagres, que nada acontece por milagre, ou por escolhas da divindade para pessoas especiais? Todos somos especiais. Todos temos essas potências latentes em nós. Precisamos descobri-las, precisamos acioná-las e precisamos saborear seus frutos. Doces, quando direcionamos para o bem, porque até agora temos direcionado erroneamente. E, para terminar, eu gostaria ainda de trazer um outro exemplo que está lá no Evangelho de Lucas, que é a visita de Jesus à casa de Lázaro, Marta e Maria em Betânia. Porque estou vendo aqui que tem uma borrinha aqui, gente, do brilho que eu passei. Não adianta a gente olhando para a tela, né? A gente começa a ver as coisas. Mas agora já era, também já está no final da palestra, né? Mas é muito interessante, sabe? Esse diálogo com Marta e Maria. Por quê? Porque eu quero pegar esse exemplo aqui. Eu sei que a gente costuma interpretar, e tudo no Evangelho tem muitas interpretações, mas eu gostaria de interpretar e pensar esse encontro sob a perspectiva do pensamento. Quando a gente diz, né, que o nosso pensamento é contínuo,
que ele é maleável e que ele sofre as influências das emoções, dos sentimentos, não é? Por quê? Porque muitas vezes, se há muitas emoções, sentimentos, né, há muita ansiedade, há muita preocupação, a nossa mente e os nossos pensamentos, eles ficam muito agitados. E aí que o pessoal vai dizer, né, que o pensamento, assim, desgovernado, é como macaquinhos pulando. Vocês já viram, né, os macaquinhos, quando eles estão alvoroçados, por qualquer motivo, eles fazem uma zoeira impressionante, que chega a aturdir, né, o som e o movimento também. Essa imagem é perfeita. E aqui a gente vai ter essa imagem em Marta. Em Marta. Porque quem também quiser lá e buscar no Evangelho de Lucas, deixa eu dar só a referência aqui certinho. É o Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Ele vai dizer assim, ó, Marta distraía-se em torno de muito serviço e ela então vai se queixar com Jesus, porque estava vendo a casa toda desorganizada e vai se queixar com Jesus porque Maria está sentada ao lado de Jesus, tranquila, ouvindo. E eu queria exatamente trazer nessas duas figuras, e agora trazendo a figura de Maria, né? E Jesus vai dizer, eu vou pegar novamente porque é muito interessante. Jesus vai falar para Marta, Senhor, Marta vai dizer para Jesus, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse, Marta, Marta, inquieta-te e te agitas. Eu estou com a tradução do Haroldo, tá? Que eu acho muito boa para esse sentido. Inquieta-te e te agitas. Vejam as palavras utilizadas. A respeito de muitas coisas. Vejam se esses verbos, se eles não nos trazem à mente exatamente isso. Se nós fecharmos os nossos olhos e tentarmos lembrar de como nos sentimos quando a nossa mente está muito agitada, será que não é assim? E ele vai dizer, porém é necessária uma. Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Que coisa necessária é essa aqui? Quando a gente percebe a posição de Maria, calma, querendo ouvir. E quando a gente pensa em Jesus como o homem integral, como a humanidade plena, como um modelo para nós podemos pensar em Maria como aqueles momentos em que vamos silenciar todos esses pensamentos dentro de nós para buscarmos a paz interna, para deixar o Cristo falar ao nosso coração, dentro de nós mesmos. Ou a nossa própria experiência de vida, não é? A acalmar os nossos pensamentos. Então, nós gostaríamos de finalizar com essa ideia. O pensamento direcionado à busca da paz, à busca do silêncio, à busca da potência da alma para alcançar o bem, o belo, a
paz interior e transformarmos cada um de nós a nossa própria paz, na paz do mundo que tanto desejamos. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo para todos. Muita paz. E obrigada mais uma vez. Até lá. Até a próxima.